videogames têm se tornado, assim, veículo para, que nem a música, a arte foi anteriormente, né, cara? Para levar mensagem, para discutir assuntos que tem que ser discutido, né? Em termos de jogo, mas que a vida da pessoa vira aquilo ali, né? Que é o Player One do Spielberg, né? Que ele pega realidades convergentes, né? Uma realidade vai entrar na outra e logo a realidade abstrata vai se tornar a realidade de fato, né? As pessoas não vão ter mais vida real, né? A estética, tudo vai voltar para esse lado. Então, o que acontece? Você vai criar um plano que vai moldar mentes, cabeças, opiniões, vai moldar consumo das pessoas. Como a gente já conversou aqui no Fortnite, já teve show lá dentro, né? Como já teve pré-lançamento de jogos com skins, né? Com, sei lá, tools, né? Ferramentas aí que pudessem fazer parte do jogo. Então, o mundo está caminhando para isso. Você vai lá e cria e replica e piora, agrava os tipos de preconceito que você tem fora dentro de um plano de jogo. Então, você cria para uma guerra campal interna em função de uma má utilização da ferramenta do jogo. Caso haja outros The Last of Us, né? Caso haja outros jogos do gênero que o gênero survivalist, né, que está começando a ficar em voga, né? Tem muito jogo de sobrevivencialismo, né, no processo, que planeja futuros distópicos ou dentro de uma ficção. Pensa um pouco no tipo de pessoa que pode ser moldada à base de um jogo desse. Que em fim de mundo, você não pode recorrer a uma pessoa que é diferente de você. Você vai lá e tem que renegar porque é aquela pessoa sob risco, vai ficar no imaginário dela, que o mexicano vai ferrar ela. Né? Que as minorias vão assim, não pode confiar. Essa galera é sorrateira, ou seja, você cria um movimento e fortalece um movimento de supremacia branca. Que acima de tudo, entendeu? Eles que são os confiáveis, e a gente sabe ao longo da história que não é bem assim. Chegaram no país dos outros, no território dos outros, vieram com tudo abaixo, destruíram o povo, mataram a galera. Só que aí o jogo passa uma mentalidade dessa, entendeu? Antiga, de que branco tem que ser confiado e minoria não. Boa parte do jogo, cara, te dá uma raiva. Eu vou matar esse mexicano, filho. Eu vou esfregar a cara dele no asfalto, cara. Então, ele não pode. Eles brincaram com o ódio. Assim, agora, imagina, se o propósito da empresa era, vamos supor, abre aspas, o propósito da empresa é a militância por um mundo melhor onde não haja ódio contra minorias. Lindo, parabéns, tá? Até porque é um jogo maior de 18 anos, não tem para ter problema com ninguém, com nenhum pai conservador. Qual que é o problema? Imagina, você tem que entender que grande parte do videogame ainda são homens que jogam. E esse tipo de jogo atrai um pessoal que curte violência. O jogo é extremamente violento. Com os gráficos do jeito que estão hoje, é brutal. O estereótipo perfeito aí, o republicano, conservador, homofóbico, racista. E você associa a experiência de um jogo horrível para grande parte dos fãs. Praticamente metade deu 0 de 10, né? Para esse jogo, dos fãs conservadores. Os fóruns só dá isso. Você associa a experiência de um jogo horroroso, uma tortura para quem é fã do negócio, ao movimento LGBT, ao mexicano, ao asiático. Então, qual que é o sentimento? Você vai triplicar o sentimento de ódio desse cara. E sendo que na primeira eles acertaram a dose, eles entregaram um jogo incrível, abordando a sexualidade do personagem, que era a menina Ellie lá. Ela é lésbica desde o primeiro jogo. Na campanha principal não, mas a DLC deixa isso claro, né? A expansão deixa isso claro. Então, o que eu acho que foi? Que foi uma manobra de marketing. Você entendeu? O cara pegou, juntou várias minorias, que até o pessoal chama de lacração, né? Usou, na minha opinião, eles usaram esse público para vender mais e para, de certa forma, você blindar o jogo, porque se você falar mal, você é homofóbico. Ah, sou intolerante, sou esquisito. E não, sendo que ele poderia ter feito o efeito reverso. Você entrega uma experiência inesquecível, agrada o fã no enredo principal, sem tirar essa abordagem que eles fizeram, que foi até bem feito, cara. Foi o jeito que eles construíram foi muito legal. Né? Mas não desse jeito. Alguns erros pequenos fizeram o final do produto ser catastrófico, cara. Entendeu? Você pega o seu personagem preferido. O cara o cospe nele é um mexicano. Tá muito errado, cara. Você entendeu? Por mais que. Aí, beleza. Mas a protagonista, Ellie, ela é lésbica, né? A parceirinha dela também. Só que eles constroem a narrativa de um jeito que chega no final, a vilã é mocinha, a mocinha é vilã, né? Então, você inverte coisa. Pô, você transforma quem no vilão? O personagem lésbica. Você entendeu? Então, eu acho que foi uma manobra de marketing.
Eles fizeram bastante manobra suja. Inclusive, o pessoal falou que esse jogo abriu o precedente de a Sony não permitir nudez e nem sexo nos jogos dela. Chegou a banir jogos. E esse teve. Você entendeu? Então, o que é? Os caras bloquearam. Se você abrir os canais da Sony oficiais, todos, Sony PlayStation e Naughty Dog, todos os anúncios, todos os vídeos, toda a propaganda relacionada a The Last of Us, tá com comentário bloqueado e tá com o contador de like e dislike, né? O gostei, não gostei, desligado. Você não consegue ver o número de pessoas que curtiram e não curtiram. O Metacritic, que foi o site mais acessado, tem mais de 100 mil reviews no Metacritic. Durante as primeiras semanas de lançamento, os caras derrubaram a avaliação negativa. Os usuários não poderiam falar, o jogo é ruim. Era bloqueado, dava um erro. O pessoal foram para os fóruns, pô, eu também não consegui, eu também não consegui, eu também não consegui. Até que eles conseguiram jogar a nota decente, a crítica deu o must play, né? Deu 10 de 10 pro jogo. E é um absurdo. Você entendeu? Graficamente é bonito? Gameplay é legal, mas não mudou muito. A única coisa diferente que você faz do primeiro é conseguir deitar no chão, só. E andar deitado. O resto é a gameplay do primeiro refinada, né? Mas assim, é muita cagada para uma coisa só. E eu acho que teve essa maldade de vender, e para comprovar o argumento, os caras fizeram a pré-venda de $60, R$ 280 aqui no Brasil, a versão padrão. A versão de luxo, edição especial, era 300, sei lá quantos reais. Os caras venderam 4 milhões de cópias em 3 dias. A gente pode falar da legislação americana e a nossa. E como essa barreira, né, que hoje em dia tem, a gente muitas vezes precisa reclamar para alguém, mas para quem vai reclamar se você hoje é uma empresa de tecnologia, ela tem sede em outro lugar, ou a legislação é outra, como é que você vai transpor isso daí? Vai ter que lidar com direito internacional é direito online, né? Até que ponto isso transgride, né, certas vezes. Então, acho que a gente tem duas formas, né, duas abordagens da lei americana e a nossa. Foi você que procurou, né, Silas, em relação à americana. Do que ela diz? O cerne da questão. Tudo isso podia ter acontecido? Poderia ter acontecido. Desde que a divulgação desse produto, a divulgação desse jogo tivesse sido honesta. Mas não foi. Toda a divulgação, todos os teasers, todos os trailers, te sugeria a ideia de que você jogaria um jogo, uma sequência do primeiro, que você jogaria com seus personagens principais, se não pelo tempo todo, por uma boa parte do tempo. Que os personagens principais é o Joe, que é o cara, e a Ellie, que é a menininha. Dá o protagonismo para Ellie? Perfeito, isso já acontece no primeiro jogo. Você começa com o Joe, é o principal, termina com a Ellie, é a principal. Se ela volta como personagem protagonista, problema nenhum, tá? A questão é, desde que você tivesse o que os players estão falando, os jogadores estão falando, a gente queria um certo tanto de horas com o nosso personagem lá, o Joe, como foi prometido no trailer. Então, o que acontece? Você pega a legislação americana aqui que fala o seguinte, que sobre a lei de proteção do consumidor de 2007 da propaganda, se ela for vista como enganosa ou envolver falsa informação de alguma maneira, para fazer o consumidor médio agir de uma maneira que ele não agiria caso contrário. Ou seja, o que seria esse caso contrário? Fazer o consumidor agir de uma forma que ele não agiria caso contrário. Se os caras dão no trailer que o Joe morre e que vai ter outra protagonista, que é a assassina do personagem principal, você é obrigado a jogar com ela por metade da gameplay. Você é obrigado. O que deixa, inclusive, a gameplay cansativa, porque são 3 dias, na história, são 3 dias com a personagem em Seattle e mais 3 dias com a vilã em Seattle. Então é muito Seattle. É chato. Primeiro jogo você atravessa os Estados Unidos inteiro. Passa por várias localizações. Né? Isso não é falado em nenhum momento e o Joe morre em menos de 1 hora de gameplay. Num jogo aí que você demora umas 20, 30 horas para zerar, depende da sua pegada, você joga nada com ele. Num filme, isso é material de trailer. Né? Ó, o Joe vai morrer, a Ellie vai buscar a vingança. Né? Então, é muito provável que muitos jogadores não teriam comprado. Quando saiu os leaks, quando o desenvolvedor vazou o enredo da história, o responsável pelo jogo foi correndo na rede social, gente, não dê spoiler, por favor, vai estragar a experiência de vocês, não sei do que. Porque ele sabia que os fãs originais soubessem, ninguém ia comprar, cara.
né? Então foi nitidamente o misleading advertising aí que a lei americana fala, que é uma propaganda enganosa. Você anuncia um produto de um jeito para convencer o consumidor a comprar. O consumidor vai, compra e não é nada daquilo oferecido. E a legislação brasileira, no artigo 66 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, né? Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto ou serviço, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, multa, e tem os seus parágrafos e incisos, né? Mas a questão é, para quem a gente vai reclamar? Se é um produto internacional, a sede é nos Estados Unidos, né? Constitui na característica, né? Se você olhar ali característica e no outro também, o cidadão médio, eu acho que é até mais vago ainda a legislação americana, porque cidadão médio, porque quantos cidadãos médios vão ter que ficar fulos da vida, né, para fazer alguma coisa? Então, a lei brasileira é até mais direta. A característica foi enganada de acordo com a propaganda, ou seja, a característica, o desempenho do produto, desempenho que é uma boa jogabilidade. Então, tem margem aí para muita coisa. E só para a gente terminar também, não tão pesado assim, né? A gente falar que teve um traço legal, que é se a gente começar a dar mais valor para a nossa cultura local também, dentro das nossas cidades, dos contextos, né? Que no Brasil o Mercadão é visto como lugar do povo. E muitas vezes o pessoal torce o nariz para isso. E teve essa cultura trazida de volta no jogo dos mercados, né? Da forma antiga que se compartilhava. Você vê, tem a história da humanidade no Oriente Médio, né? O mercado de Damasco, o mercado de Marrakech, ali no norte da África, mercados na Europa, né? Era um lugar onde você comprava especiarias, comida, etc. Então a gente pode sempre pensar dessa perspectiva, né? Da experiência humana, para a gente não entregar tudo para a tecnologia, que é essa experiência do mercado, a gente comprar os produtos frescos, a gente ter essa experiência de cada lugar, né? O jogo trouxe de volta isso, foi uma boa pegada, né? mesmo que tiveram, e para a gente ir nessa atuada, né? A gente não perder a humanidade em meio ao mar de tecnologia que a gente está entrando. Com certeza, né? E levanta a discussão também de como vai ficar aí o futuro da legislação das transações, né, internacionais, porque está globalizando. O PlayStation 5 já anunciou que vai ter uma versão completamente digital, e mídia digital você não consegue revender. Imagina, você compra um jogo, ele é ruim, você não, porque é uma moeda de troca boa. Você pega um jogo no lançamento, você não gostou, você vende ele muito fácil, né? Mas como que você faz isso com a mídia digital? Você fica preso com um jogo ruim, você não pode emprestar para amigo, que nem a gente fazia antigamente, né? Um amigo comprava fita do Nintendo 64, 12 pessoas jogavam, né? A gamificação criou as microtransações, que você, ao longo do processo, vai pagando, e que pode ser uma sacanagem, né? No processo, em jogo de celular tem muito isso. E uma forma de se contrabalancear isso e poder utilizar a tecnologia, né? Talvez de transações menores dentro de uma plataforma como a PSN, né? Você poder dar créditos de volta. A pessoa vai lá e revende para outra pessoa, e ela ganha créditos dentro do próprio sistema para ela gastar com outro jogo. Ou seja, já que ela não quer perder o dinheiro, já que a empresa que faz o negócio não quer perder dinheiro, monetiza lá dentro, cria uma moeda virtual dentro da própria plataforma que transforma aquilo ali em outros jogos, né? Mas talvez não seja de interesse dela, porque ela quer ganhar o dinheiro 2 vezes, né? É aí que é o problema. Mas aí é que tá. Os fãs não entenderam que o poder tá na mão deles, né? Se o fã não comprar, a empresa não vende, a empresa não lucra. Então, uma coisa muito importante seria acabar a pré-venda, porque eles faturam horrores com pré-venda, você não sabe qual é o produto final. Outra sacanagem que teve, que é relevante falar, a maioria dos youtubers da área do game, eles surgiram como? Um cara que tinha um pouco mais de grana, ou só estava disposto a gastar mesmo, pegava um game em lançamento, jogava e falava, ó, pessoal, olha, o jogo é isso aqui, ó, pensa aí antes de comprar. E os caras foram presos com um contrato, o estúdio deu o jogo para eles uma semana antes do lançamento, eles jogaram e eles poderiam dar uma, pessoal, ó, o jogo não é legal não, espera um pouquinho, espera baixar, não sai comprando que nem louco, pode ser que você se decepcione, mas os caras com o contrato não poderiam falar mal do game, e foi o que aconteceu, cara. Melhor de conta aí, mas 4 milhões vezes 60 vai dar uma cifra gigantesca, né? Por cima, 4 milhões vezes 10 dá 40 milhões, 40 milhões vezes 6 dá quanto? 240 milhões. Pensa aí, 240 milhões de dólares. Em 3 dias. Exato, muita Né? coisa. Então a questão talvez aí o youtuber que surgiu para ajudar, né, os consumidores, talvez tenha mudado de lado já, né? O único que fez uma análise
não tão tendenciosa foi um determinado youtuber aí que deu uma questionada, mas foi longe de ser uma avaliação ruim. Um cara que odiou falou, desculpa não ter falado antes, eu não podia, eu tinha assinado um contrato. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.